Fala, amigos. Hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre uma discussão que eu tive com o Luiz Fernando do canal Questione. Ele falou algumas coisas no vídeo dele, respondendo um comentário de um inscrito, do Bruno Tait. Aí ele falou muitas coisas assim, muitas coisas difamatórias sobre o Islã. E eu realmente achei que ele foi muito... faltou elegância, né? Faltou ali ponderação na fala dele. Então eu realmente escrevi assim, ó. O Alcorão nem menciona a barbárie do apedrejamento. Aí eu falei, estude mais, né? Eu acho que eu fui bem educado, né? Fui irônico apenas, porque ele realmente precisa estudar mais. O canal dele é mais pautado na Bíblia. E eu não sou um estudioso, assim, contumaz da Bíblia. Então, se ele chegar para mim e falar, estude mais sobre o livro de Jeremias, etc. Beleza, eu vou estudar. Se eu falar alguma besteira, né? Agora, ele falou muita besteira no vídeo dele, sem ter o conhecimento fundamental básico. Então, vou mostrar para vocês que realmente, né? Olha aqui, ó. Eu estudar, ou seja, ele acha que ele não precisa estudar. Ele acha que ele já sabe tudo. Ó. Eu estudar? Para de falar merda, né? Sem me conhecer. Aí já baixou o nível, né? No Islã, apedrejamento, que rajm, é a punição hudud, em que um grupo organizado atira pedras em um indivíduo condenado até que essa pessoa morra. Então, Luiz, no Alcorão não existe isso. Eu acho que você nunca leu realmente o Alcorão. Tanto é que no seu vídeo você confunde ali Allah com outra divindade, sendo que todo mundo sabe que Allah é apenas a tradução da palavra Deus para o idioma árabe. Tanto é que cristãos e pessoas judias, né, que moram em países que são árabes, existem cristãos em países árabes que falam árabe, né? Eles falam Allah. Há bíblias que mencionam Deus por Allah. Isso é básico e você simplesmente errou no seu vídeo, né? E aqui você fala, eu estudar? Não, que isso, nem precisa estudar, viu, cara? Então aqui essa punição que você se refere, ela não tem no Alcorão, tá? A única forma de alguém apedrejar outra pessoa, uma pessoa morrer por apedrejamento, seria se essa pessoa tivesse apedrejado outra, que é a lei da equivalência, tá? Então, se uma pessoa apedrejou outra até a morte, aí sim, depois de um julgamento, tal, essa pessoa, se não recebesse o perdão da família do morto, aí sim a família do morto poderia fazer essa punição capital, aplicar essa pena capital. Em algumas versões da lei islâmica, Sharia, é a punição prescrita em casos de adultério. Em algumas, então aqui você já se enrolou. Em algumas versões da lei islâmica. Primeiro, a lei islâmica, Sharia, ela é composta basicamente pelo Alcorão. O restante ali, que é a Sunna, surgiu 200 anos depois. Não é... Muitos muçulmanos nem acreditam na Sunna. Se você perguntar para todos os muçulmanos, o Alcorão é a revelação de Deus? É confiável? É 100% confiável? Eles vão te falar, sim, o Alcorão é 100% confiável. Agora, se você perguntar para eles, a Sunna, os hadis, eles são 100% confiáveis? Aí muitos vão falar que não. E os próprios estudiosos, eles dizem que tem ditos do profeta, né? Que são relatos que foram reunidos 200 anos depois da sua morte, não são confiáveis. Alguns são, outros não. Então, aqui você já se enrolou, né? Porque no vídeo, eu vou mostrar para vocês, ele fala o contrário. Ele generaliza isso. Olha, a punição em caso de adultério. Nada a ver, vai lá ver no Alcorão lá, se tem essa punição aqui, apedrejamento em caso de adultério. Não tem. Aí ele fala assim, vá estudar, crente besta.
Eu nem vou rebaixar meu nível para responder esse cara, só vou mostrar aqui para vocês como ele não sabe nada, que nem estudou o básico. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. No singular, né? Já começou falando errado. Então, vamos direto para a leitura. Ele disse assim, ó, a lei islâmica, Sharia, é diferente da lei mosaica. Então, aqui só para vocês saberem o que está acontecendo, ele está respondendo o Bruno Tait. Aí o Bruno Tait falou algumas coisas aqui, ó. A Sharia é formada pelo Alcorão, tá certo. Os hadis aqui já tá errado. O único documento 100% confiável é o Alcorão. Se os hadis contradiriam o Alcorão, a Sunna, né, o sunismo, se esses ditos que foram reunidos ali 200 anos depois do profeta, inclusive compõem compêndios de livros, né, se eles contrariam o Alcorão, então ele já não tem validade. Então ele coloca aqui também consenso de jurista, etc, etc. Então aqui a Sharia, a lei islâmica confiável mesmo é o Alcorão. Alguma coisa. Então você vai encontrar no Estado Islâmico o apedrejamento. No islamismo, o Deus é Alá. Eu já vou comentar essas partes, tá? Prestem atenção. No judaísmo, é Yahvé. Então aqui ele já cometeu 2 erros. Ele falou o Estado Islâmico como se fosse uma coisa que os muçulmanos aprovam. Na verdade, se o colega aqui estudar um pouquinho, ele vai ver que existem muitos grupos ali, inclusive há estudos que falam que eles são grupos infiltrados para desestabilizar as democracias daquelas regiões, tudo por questões financeiras, né, para expropriar principalmente petróleo. E ele fala aqui outro erro simples, muito, muito básico, né? Ele fala que no Islã o Deus é Allah e no judaísmo é Yahvé. Sendo que eu já expliquei para vocês que Allah não é outro Deus, é simplesmente a tradução da palavra Deus para o árabe. Quer dizer, o mais literal seria dizer o Deus. Allah, a tradução mais literal que eu acredito seja, é o Deus, no singular, né? Então aqui ele já demonstrou muita ignorância realmente, né? Vamos vendo aqui mais partes. Você falou no post atrás. Agora você fala que o Islã rejeita Jesus como cumprimento. O Islã não rejeita Jesus como cumprimento. Ele só não vê Jesus como um Messias. Opa, mais um errinho gravíssimo. O Alcorão diz que Jesus é o Messias. Então, vocês podem ver que ele está falando coisa da boca dele, né? Se vocês pesquisarem aí no Alcorão, capítulo 5, 75, ó. Ma al-Masiyahu ibnu Maryama. Então, vocês virem ali, ó. Tradução do Helmi Nasser, o Messias, filho de Maria, né? Senão um mensageiro. Então o próprio Alcorão chama Jesus de Messias em algumas partes. Ou seja, o Luiz Fernando aí, ele falou da cabeça dele. Não vou chamar ele de mentiroso, tá? Porque acho que ele falou da cabeça dele sem saber mesmo. Vamos continuar aqui. O Islã vê ele como profeta, assim como o último Maomé. Somente isso. Um cara que veio revolucionar. Isso é a interpretação do Islã. Então ele já fala Maomé. Tá errado, né? O mais correto é Muhammad. Porque nomes próprios não são traduzidos, não devem ser traduzidos, né? Islã. Que pra mim não é verdade. Não é. Porque o Islã não se pauta a estudar o Novo Testamento. Opa, vários estudiosos teólogos islâmicos estudam o Novo Testamento. Porque se estudasse, cairia do cavalo. Na verdade,
não sei de onde ele tirou isso, né? Ele até virou o olho, assim, quando ele fala uma coisa que não tem certeza, ele meio que vira o olho, balança um pouco a cabeça, dá uma pensada antes, né? Podem perceber a linguagem corporal. Aí ele vem falar para mim, cuidado com sincretismos ou falsas equivalências. Essas religiões não se pautam em leis que detonam a mulher? Que apedreja quem não concorda com eles? Já provei que não. Ô Luiz, você já foi em alguma mesquita para ver como que as mulheres são tratadas? Aqui no Brasil as mulheres são bem tratadas? Você já estudou algum livro que fala sobre a questão feminina no Islã? Na verdade, o Islã, antes do Islã, né, ele vigorar ali na Península Arábica, as mulheres não tinham sequer direito de escolher com quem iam se casar, não tinham direito à herança, não tinha direito a praticamente nada. Eram meras reprodutoras, né? Na maioria das vezes. Então, foi o Islã. O Islã foi primeira lei, né? A primeira religião que deu direito à herança para as mulheres, por exemplo. Né? Então você fala que detona a mulher sem ter conhecimento, né? Você está falando aí baseado em interpretações, quer dizer, nem interpretações, está baseado em fake news bem banais e, assim, esdrúxulas da internet. Você tem que melhorar suas fontes. Não? Essas duas religiões não mostram. É que o judeu não coloca mais em prática. Mas o Estado Islâmico, sim. Ele continua baseando suas leis. Inclusive, o judaísmo também, principalmente o sionismo, ele baseia as leis em Israel, porque eles estão aí em guerra com o Irã até hoje. E pouco importa para eles se morrer pessoas inocentes. Então, de novo, ele vem falar algumas coisas aqui do Estado Islâmico, que eu já falei para vocês que não é islâmico. E a questão das bombas, do terrorismo, no próprio Alcorão diz que quem mata um inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Ou seja, esses terroristas, quando jogam bombas assim em regiões inocentes, eles não estão seguindo o Alcorão. E no próprio Alcorão diz que Deus não ama os agressores. Né? Na verdade, o Alcorão ele permite a violência apenas no caso de legítima defesa. Tá? Somente nesse caso. Mas o Luiz aqui ele nunca leu o Alcorão. Né? Olha aqui. Então ele vai dizer o seguinte. A palavra grega para plerô, já deixei bem claro em outro vídeo seu, é cumprir, completar, não prolongar como a lei, como você diz. Aqui ele já entra na questão de se Jesus cumpriu a lei ou não cumpriu. Tem muitos teólogos islâmicos que questionam esse fato, né? Porque hoje os cristãos eles não seguem mais a lei mosaica. Então, como ele havia dito que os muçulmanos não estudam o Novo Testamento, né? Na verdade, estudam sim. Eles apontam até, inclusive, essa inconsistência que você aponta aí no seu raciocínio. Bom, eu não entendo de islamismo. Mas no início do vídeo, onde eu li, você descreveu o que é islamismo. Da onde você tirou essas informações, Bruno? Se você não estudou o islamismo. Então, o mesmo é válido para você, Luiz. Da onde você tirou essas informações se você não estudou o islamismo? Você só deve ter visto algumas coisas aí perguntado para o chat GPT, ou visto algumas notícias assim, superficiais, né? Aquelas coisas assim, só para dar audiência, né? Então, fica difícil você acusar os outros de uma coisa que você mesmo faz, né? Que eu estou provando aqui, provei que você, né, falou uma coisa que não condiz com a verdade, né? Por exemplo, o caso do Messias lá. Dentre outras coisas também, né? Por que você vem querer aqui refutar de uma coisa que você não entende? Bom, eu não entendo de islamismo. Mas te garanto que não é a mesma coisa. E não é mesmo. Eu nunca disse que era. Mas as leis deles são bem parecidas. São brutais. São horrendas. De novo, quais leis, ô Luiz? Você está baseando aonde? Quais são suas fontes? Você leu quais livros? Você
Cite aí os versículos do Alcorão que você acha que são violentos, sem recortes, né? Pega ali o trecho completo, né? Aí você vai ver que não, né? Vai ver que você que está levantando falso testemunho aí sobre a religião das pessoas. Outra coisa, ó. Ele falou que Jesus, eu falei para ele que Jesus jamais, ele falou que Jesus é o cumprimento da lei. Lembra lá no início? Aí eu falei para ele que não. Como Jesus é o cumprimento da lei, se Jesus não cumpriu a lei, ele quebrou várias leis. Várias. Então aqui ele já vai para outro assunto, aí fica batendo boca aí com o Bruno, tá, gente? E é isso, só queria registrar esse direito de resposta aqui, né? Que é sempre bom a gente corrigir erros aí que a gente vê na internet. Salam, até a próxima.